seu colo, né, Freixo? É quase uma coisa, quase uma sina emergencial à sua carreira política, né? Na verdade, o que acontece, né, Maurício? Eu fui deputado estadual por 3 mandatos, né, no Rio de Janeiro, né, fui um deputado estadual. Foi onde teve a CPI das milícias, Isso. teve CPI de tráfico de armas, que eu também presidi, tem outras CPI, porque a CPI da milícia ela teve muito impacto, né? O impacto virou filme, teve impacto nacional, né? Mudou a segurança pública do Rio de Janeiro, então teve um efeito muito grande e muito positivo, né? Não só pelas prisões, mas a própria ideia de crime de milícia surge na CPI. Não era crime, não tinha tipificação penal, né? Eu vivi muito intensamente essa vida. Fui presidente da Comissão de Direitos Humanos por 10 anos, né, onde a Marielle, né, teve um papel fundamental ali na construção da Comissão de Direitos Humanos. Ela coordenava a comissão que eu presidia. Então, foi muito intensa a minha vida como deputado estadual e como deputado federal, né, por um mandato. Quando eu venho candidato a governador, né, porque o presidente Lula precisava de um palanque que era importante no Rio de Janeiro para fazer uma aliança que fosse, né, importante na eleição, talvez uma das mais importantes da nossa vida, que a gente não podia perder, na eleição de 22 para a presidência da República, seria possivelmente o fim da democracia brasileira, né? Eu abro mão de ter um mandato, né? Quando eu abro mão de ter um mandato, eu não deixo de ser uma pessoa vinculada aos direitos humanos nem à segurança pública. Mas aí era o que eu ia fazer? Eu sabia que era quase impossível ganhar uma eleição num lugar onde o território é dominado pelo crime e num lugar onde crime, polícia e política não se separam, que é o Rio de Janeiro. O Rio tem um episódio à parte, acho que a gente pode e deve falar sobre isso. Claro. Algo que apareceu na CPI, Claro. mas é algo que não mudou de lá para cá, pelo contrário, né? É um lugar onde você não tem a separação da política com o crime, né? E nos territórios. Então, uma eleição onde as vias democráticas muitas vezes não funcionam, né, no processo eleitoral. Mas nós perdemos a eleição para governador e quando eu vou organizar minha vida, né, tinha várias opções, mas eu resolvo, né, estou com 57 anos, fazer algo que fosse diferente. Eu queria ter uma experiência de gestão, eu queria ter uma experiência num lugar que gerasse emprego e renda, num lugar que me fizesse andar pelo país, não numa rebelião de presídio, não numa situação de violência policial, não numa violação de direitos, mas que me pudesse olhar para esse país. Eu não abro mão de nada que eu vivi e nenhum tema que eu vivi, que eu construí, que me fez, né? Claro. Mas eu queria ter uma outra possibilidade de trabalho, de vivência, né? E o presidente Lula me colocou na presidência da Embratur e falou: quero que gere emprego e renda, quero que o Brasil volte a ser respeitado, quero que o mundo visite o Brasil para nos ajudar a fazer o Brasil que a gente quer viver. Eu não quero um Brasil para o turista e outro Brasil para o brasileiro, né? Então, quero que o seu trabalho na Embratur nos ajude na Amazônia, né? Nos ajude com as crianças pobres que podem ter mais alternativa, que a gente faça o turismo de base comunitária, que a gente pense esse Brasil através da imagem que o Brasil vai ser construída. E esse foi um baita desafio e a gente está fazendo e está dando resultado, né? No meio disso, claro, acontece esse episódio do Rio Grande do Sul. E o turismo será um instrumento de reconstrução do Estado. Muitas cidades ali vivem basicamente só disso. Né? Toda a região da Serra. Então, você tem ali muita coisa a ser feita. Isso. Mas é um desafio humanitário também, é bom. Freixo, eu queria falar de milícia. A gente teve uma conversa uns anos atrás, principalmente no grande calor assim, dos últimos anos, que a milícia se tornou um tema pop. Isso nunca tinha acontecido, né? Você que acompanha isso. Nunca imaginei, inclusive. Nunca imaginou, exatamente. E havia uma dificuldade nessa conversa que a gente teve de, inclusive, a gente falou, a gente tem que explicar o que é milícia para quem não é do Rio de Janeiro, porque as pessoas não entendem exatamente. Então, acho que um pouco se superou isso, mas tivemos nessa conversa, você falou para mim, Leandro, a gente tem que bater na ideia de que milícia é máfia, no que eu concordo com você. Eu escrevi um livro sobre máfia. Bater no sentido de reforçar. Reforçar a ideia de que milícia é máfia, porque tinha uma certa ideia de afastar a ideia de que milícia é igual máfia. Então, primeira coisa, milícia é máfia. É máfia. E por que é máfia? O que aproxima ela de ser uma máfia como a Cosa Nostra, a Sacra Corona Unita ou a Camorra, essas máfias que a gente conhece? Ninguém aqui está dizendo que o tráfico tem que ser defendido ou que o tráfico é menos... Óbvio. Claro. Qualquer crime organizado tem que ser enfrentado, claro. Ponto. Tem que enfrentar tráfico, tem que enfrentar milícia. Claro. Mas as características são diferentes. Né? Mas são crimes diferentes. Tá. E eu não estou dizendo que um é pior do que o outro. Sim. Qualquer crime, né, tem que ser enfrentado. Qualquer crime que domina território, né, que subjuga a vida de pessoas, tem que ser enfrentado com prioridade. Né? Crime organizado tem que ser enfrentado com inteligência. É assim no mundo inteiro. Porque senão a gente prende quem a gente vigia. A gente não prende quem a gente investiga. Por que no Brasil tem muito mais gente presa por tráfico de droga do que por tráfico de armas? Porque a gente prende quem a gente vigia.
não quem a gente investiga. Ou seja, o cara que está na esquina fumando um baseado, você vê. Esta é uma opção. Essa é uma opção de segurança pública, essa é uma opção de sistema prisional, né? Que, enfim, tá dando no que está dando. Agora, milícia e máfia por quê? Todas as facções do tráfico no Brasil inteiro nascem no cárcere. Todas. Não tem nenhuma que não tenha nascido no cárcere. Todas. Pode escolher qualquer uma do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a do Nordeste, qualquer lugar. Ela nasce no cárcere, a partir do cárcere, ela domina territórios nas ruas. Tá. A milícia não nasce no cárcere. A milícia nasce no palácio. A milícia nasce como projeto de poder. Como a máfia. É quando o crime tem projeto de poder. Uhum. É quando o crime utiliza a polícia para um fim político de uma elite corrupta. Por isso que eu falo que o problema da milícia não é um problema só de polícia. É um problema de política. A milícia tem que ser enfrentada como instrumento da política e não da polícia. Não é um desvirtuamento da polícia. Não. É o uso político da polícia em territórios estratégicos para você dominar uma economia de um local. Então, a origem da milícia é uma origem de poder. O tráfico, não. O tráfico é o poder local. É o lucro local. É aquele comércio. O tráfico ali do Rio nunca elegeu ninguém. Uhum. Não tem projeto de poder. A milícia nasce elegendo, né? E a milícia é organizada inicialmente por agentes da segurança pública. Mas agentes da segurança pública como braço político de uma elite política corrupta e violenta no Rio de Janeiro, né? Não é uma herança dos grupos de extermínio. Milícia não é grupo de extermínio. O grupo de extermínio, que sempre existiu na região da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, com vários episódios conhecidos, os grupos de extermínio eles são contratados para fazer um serviço. A milícia não é contratada. A milícia não é Estado paralelo. A milícia é Estado leiloado. Isso é uma definição que está na CPI das milícias, que foi em 2008. Né? A milícia é um Estado leiloado. É quando as funções do Estado estão na mão de um grupo criminoso dominando um território. Quando a milícia domina um território no Rio de Janeiro, e não são só favelas, importante que se diga, quando a milícia domina um território, ela domina o transporte, ela domina a merenda escolar, ela domina a internet, ela domina todo o controle de gás, ela domina toda a economia do local. É extremamente lucrativo, é extremamente bem sucedido financeiramente. Só que a milícia é o único crime no Rio de Janeiro que, ao dominar um território, que ao dominar uma economia, domina o campo eleitoral. Transforma o domínio militar econômico no domínio eleitoral e elege gente. A milícia inaugura um projeto de poder do crime. Uhum. Isso é máfia. O que o juiz Giovanni Falcone chamava de infiltração mafiosa é exatamente isso que você descreveu agora. Quer dizer, ele até falava, quando teve uma grande guerra na Itália de mafiosos, entre os mafiosos da cidade de Corleone, as pessoas não sabem, mas é uma cidade de fato na Itália, né? E os mafiosos de Palermo, que eles começaram a entrar em guerra entre si. Os mafiosos de Palermo, que eram mais antigos, o old money da máfia, falavam, vocês não tem que... E os mafiosos de Corleone eram muito violentos, assassinaram mais de 2.000 pessoas. E os mafiosos de Palermo falavam, vocês não tem que brigar com o Estado, nós temos que ser o Estado. Esse é o grande pulo da máfia. Por isso que não é Estado paralelo. Perfeito. Por isso que a gente inaugurou esse conceito na CPI das milícias, é Estado leiloado. Perfeito. Porque o controle das funções... Tem 2 episódios que deixam muito claros o quanto é máfia, né? Tem vários, mas 2 que eu acho que são muito marcantes. Sim. Inauguração de uma obra da SEDAI é a Companhia de Água, na época pública, né? Depois foi terceirizada, em Campo Grande. Campo Grande é um bairro importante da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro, onde as milícias têm uma origem, né? Rio das Pedras e Campo Grande, né? Zona oeste do Rio de Janeiro. Depois ela se espalha, enfim, pela região metropolitana todo o Rio de Janeiro e já com indícios do interior. Mas aí tem uma família de 2 irmãos, os 2 policiais civis, um era deputado, outro era vereador, né? E são os donos da milícia Liga da Justiça. Eles foram presos, condenados, cumpriram 10 anos. Um foi assassinado ano passado, que era o ex-vereador Jerominho, e o outro é o irmão Natalino, que foi deputado comigo, né? Eles inauguram uma obra. O governador, se não me engano, na época era o Pezão, estava na inauguração. Mas quem conduz a cerimônia... São os mafiosos. São os 2 irmãos. Um é deputado, um é vereador da base do governo, inaugurando uma obra pública para a população. Isso está filmado, está na internet. Então, assim, não há dúvida de que o Estado estava leiloado. Claro. Né? A inauguração de uma obra pública. Quem faz é o dono do crime,
o representante da maior organização criminosa do local, que era parlamentar, 2 irmãos. Então, assim, não deixa nenhuma dúvida aquela imagem, aquela cena que está ali. E a outra história? Eu fui apresentar o relatório, quando o relatório da CPI fica pronto, né? Eu apresentei o relatório em 2007, ele foi aprovado em 2008, quando um grupo de jornalistas é barbaramente torturado no Rio de Janeiro, jornalistas do jornal O Dia. Né, na época... Só para recordar, você foi o único que assinou a CPI e ninguém queria mexer naquilo. E aí ficou parado quase um ano, e aí quando os jornalistas foram torturados, a imprensa fez pressão e as pessoas se obrigaram a assinar. Só para explicar, porque muita gente fala assim, mas como só você e a CPI foi aprovado, né? É porque no regimento da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você pode apresentar um pedido de CPI no início da legislatura, ou por assinatura ou por requerimento. E o requerimento pode ser individual, aí entra numa fila. Né? Ninguém quis assinar comigo. Nenhum deputado quis assinar comigo. Né? Eu convidei alguns. Eu não convidei todos, porque tem coisas que você não convida, né? Como precisar assinar um pedido de CPI, você tem que saber bem quem que você vai convidar para isso. Mas, enfim, eu convidei alguns que eu esperava que entrassem, não vou citar, mas que não toparam assinar. Eu assinei sozinho e entrei. Eu fiz isso no 3º dia de mandato, do meu primeiro mandato. Fiz porque no ano anterior eu tive um irmão brutalmente assassinado, como você já pontuou, e aquela era uma questão de dignidade para mim, né? Assim, eu estava convivendo com vários milicianos eleitos, deputados junto comigo, e eu não podia conviver com a milícia no parlamento, sendo eleito, tendo enterrado meu irmão, sem tomar nenhuma atitude. Assim, ou eu deixava de ser deputado, ou eu fazia aquilo. Fiz sozinho e apresentei. Eu não tinha muita expectativa que aquilo aprovasse, mas eu todo dia ia falar no microfone sobre milícia, sobre a importância de investigar, etc. e tal. Isso foi em fevereiro de 2007. Em maio ou junho de 2008, acontece o episódio da tortura com jornalistas do Dia, e aí a imprensa inteira cai para dentro da Assembleia Legislativa dizendo tem que investigar a milícia e tem um pedido de CPI. Eles foram fazer uma reportagem sobre milícia, disfarçados. Eles ficaram infiltrados numa comunidade do Batã, na zona oeste do Rio de Janeiro. E foram capturados pela milícia e foram torturados. E barbaramente torturados. Não morreram, mas a vida deles foi, né, assim, devassada, e foram torturados e soltos. Aí, com a imprensa apoiando, e quem assina o pedido de CPI, pelo regimento, preside a CPI. Então, se a CPI fosse aprovada, obrigatoriamente, o presidente da CPI... Seria você. Seria eu. Na época, o Jorge Pisciani, você vai lembrar dele, né, um grande capo do MDB da época. Acabou preso depois também. Né, por outras coisas. Ele me chama e ele fala, olha, a pressão está grande, eu vou ter que aprovar a CPI das milícias e você vai presidir. Você quer mesmo isso? Né? Aí eu falei, presidente, se eu não quisesse, eu não teria assinado. E aí, como ele não era um político qualquer, né, ele olha para mim e fala, eu vou aprovar a CPI e vou dar todo apoio. E na época, para mim, foi uma grande aprendizagem, sabe? Porque eu olhei para ele e falei, o senhor vai dar todo apoio? Ele falou, vou. Vou porque eu quero que a minha imagem como presidente da Assembleia seja alguém que combateu o crime. E você terá todo o meu apoio. E deu apoio? E deu apoio. E deu apoio. E usou isso como instrumento da sua campanha para o Senado. Lógico. O que é legítimo também. Claro. Né? E eu lembro que eu falei para ele, eu falei, presidente, a primeira coisa que eu quero é que os milicianos não façam parte da CPI, porque eles vão tentar. Eles vão tentar destruir por dentro. E eu não posso aceitar que uma CPI, que é para investigar o crime, seja composta por criminosos. E tem muitos nessa casa. Então eu gostaria que o senhor, na hora da composição da CPI, não permitisse que os militares... Porque se isso acontecer, eu falei para ele, eu falei, presidente, eles mataram meu irmão. Então, assim, eu vou pro tudo ou nada. Eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Eu vou chegar onde tem que chegar. Né? Eu vou enfrentar a milícia de verdade. Isso não vai acabar em pizza essa CPI. Eu estou lhe avisando. Então, assim, não permita que isso aconteça. E aí ele conseguiu brecar. Na época, o presidente da Assembleia Legislativa não deixou, eles tentaram. O Natalino tentou invadiu uma sessão da CPI, a gente botou ele para fora. Né? Então, a gente consegue chegar e são 242 milicianos presos. Todos os líderes de milícia foram presos no processo da CPI. A gente trabalhou junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Civil do Rio de Janeiro e junto com o Ministério Público. Montamos uma equipe de trabalho por 8 meses. Né? E fizemos um baita trabalho. O segundo episódio que eu ia te contar é que eu fui, quando o relatório fica pronto e muda a opinião pública sobre milícia, leva à prisão os caras, né? Entre eles deputados, vereadores, não prendeu a raia miúda, prendeu quem mandava, né? E fez propostas para que a CPI para que a milícia fosse enfrentada. Essas propostas nunca foram cumpridas e a milícia cresceu, porque não tiraram deles o domínio territorial e o domínio econômico. Mas eu apresentei o relatório da CPI
em vários países, para que os estados, né, o estado que eu digo, os países, Sim. pudessem fazer pressão no Brasil para que as medidas da CPI fossem cumpridas, né? Um dos países que eu fui, eu visitei vários, o primeiro deles foi a Alemanha. Eu tive muita dificuldade de que o parlamento alemão entendesse o que era a CPI, porque eles não conseguiam entender um Estado leiloado. O último país que eu fiz foi a Itália. E na Itália, eu começava a falar, eles rapidamente falavam, claro, sabemos como funciona. Então, assim, havia uma semelhança muito clara entre a máfia e a milícia. Entre o que a Itália tinha vivido, claro, com o crime, e o que a gente estava vivendo. Até porque no começo dos anos 90, o juiz Giovanni Falcone justamente fez o maxi processo que mandou para a cadeia 200 e poucos mafios. É impressionante a semelhança. É muito impressionante. E existe um grupo na Itália, né, chamado Libera, sim, que eles administram os bens tomados pela máfia. Uhum. E na época muito ligado à igreja, uhum, né? E eles me chamaram para passar um dia com eles, né? Visitando o projeto deles. Eu fui, eu levei o relatório da CPI, eu expliquei o que estava acontecendo no Brasil, e eu nunca esqueci isso, Demório, porque foi muito impactante para mim. Eles olharam para mim, né, e falaram o seguinte, olha, é muito grave isso aqui. Está nascendo no Rio de Janeiro, no Brasil, uma máfia muito semelhante ao que a gente viveu aqui na Itália, né? Eles vão eleger muita gente, eles vão eleger governadores, eles vão eleger senadores, eles podem eleger um presidente da República, e eles vão matar, em breve, alguém do judiciário e alguém do parlamento. Esta reunião foi em 2009. Eu nunca esqueci. Quando chegou em 2011, eles mataram a Patrícia Scioli. Juíza. A juíza Patrícia Scioli, fuzilada na porta de casa. Isso. Né? Em 2018, eles matam a Marielle. Né? E entre uma coisa e outra, tem muita gente eleita pelo crime. Também. Muitos não são eleitos só pelo crime, claro, mas são eleitos também pelo crime, o que já é muito grave. Marcelo, como você recebeu a conclusão do caso Marielle? Essa conclusão que nós temos agora aqui, com os mandantes, com Sim, o assassino, claro, com as delações. Eu acompanhei muito de perto. Para quem está nos assistindo, a Marielle trabalhou comigo por 10 anos, acho que muita gente sabe, mas pode ser que alguns não. Marielle, um episódio, eu fui professor da Aniele, hoje nossa ministra, né? A Anne foi minha aluna no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, numa escola no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. A Aniele sempre me falava da irmã, que era a Marielle, que eu não conhecia. Então não foi a Marielle que me apresentou a Aniele, foi a Aniele que me apresentou a Marielle. Uhum. Né? Teve a formatura da Anne, onde eu conheci a Marielle pela primeira vez. A Anne se formou no ensino médio, se eu não me engano, em 2002. Quando chegou em 2005, tem um projeto no Rio de Janeiro que existe até hoje, que é sensacional, chamado Domingo é Dia de Cinema, organizado pelo professor Leon, um grande amigo de vida inteira, que foi professor da Marielle, né, dentro do pré-vestibular comunitário da Maré, e fez faculdade comigo. Né? E o Leon me chamou para participar de um debate, que era o Ônibus 174, um documentário do José Padilha. O então desconhecido José Padilha, na época, 2005. E como é que era esse projeto? Domingo de manhã, passa um filme, os alunos dos pré-vestibulares comunitários vão assistir e tem um debate no final sobre temas que podem cair na redação do vestibular. Uhum. Né? Muito bacana o projeto. Uhum. Né? E para muitos desses alunos é a chance de ir ao cinema. Né? E era uma aula também. E foi quando eu conheci o Zé Padilha. Eu não conhecia o Zé Padilha. Eu conheci o Zé Padilha no Domingo é Dia de Cinema, debatendo Ônibus 174, uhum, que é um documentário espetacular. A Marielle foi assistir esse debate, esse filme, né, na época, em 2005. Quando acabou, ficou conversando. Eu, Zé Padilha, Marielle e Leon. Né? Depois, ali na Cinelândia, passava no Odeon, né, até hoje, um belíssimo cinema no centro do Rio. E a gente ficou conversando. Ali eu conheci a Marielle. Em 2006 eu fui candidato a deputado estadual pela primeira vez. Nunca tinha sido vereador nem nada. E a Marielle coordena a minha campanha. Então a Marielle vai coordenar a minha campanha. E aí ela trabalha comigo, vem para a minha equipe desde o primeiro momento e fica 10 anos comigo. A Marielle só sai para ser eleita vereadora. Em 2016, quando eu fui candidato a prefeito. Então a gente teve uma relação muito intensa. A Marielle não era uma assessora. A Marielle era uma pessoa importante na minha vida. A Marielle era uma grande amiga. Uma pessoa que esteve do meu lado em tudo que você pode imaginar. Né? Frequentava a minha casa. Então é uma pessoa que a gente tinha muito sentimento um pelo outro. Né? Então não estou falando de qualquer amizade. Né? A gente construiu a Comissão de Direitos Humanos juntos. Não tinha uma cultura de direitos humanos para os crimes da democracia no Rio de Janeiro daquela época. Tanto é que a organização mais importante da época era o Grupo Tortura Nunca Mais.
fundamental, grupo de grandes amigos de um trabalho fundamental. Mas era um olhar muito para as violações de direitos humanos da ditadura. Da ditadura, importantíssimo. Claro. Mas não tínhamos uma cultura de organização da sociedade para os crimes da democracia, para as violações de direitos da democracia. A gente constrói isso juntos no Rio de Janeiro, né? Quando a Mari é brutalmente, covardemente e inesperadamente assassinada, porque não tinha nenhuma ameaça sobre ela, eu, assim como vários outros, a gente acompanha muito de perto essa investigação. E a gente acompanhou, muita gente fala assim, por que não federalizou o crime? Gente, isso foi 2018, o ano que elegeu o Bolsonaro presidente, o ano que o Sérgio Moro vira, né, ministro da Justiça e Segurança Pública, e o controle da Polícia Federal é deles. Como é que alguém pode achar que a gente ia defender a federalização do crime? Primeiro que não é simples federalizar, não é assim, né? E segundo que não dava para federalizar um crime que estava no meio de uma disputa ideológica, inclusive. A primeira fake news sobre Marielle, o corpo dela estava dentro do carro ainda. Então, como é que você vai federalizar um negócio desse? A investigação tinha que ficar no Rio de Janeiro com todos os riscos que a gente sabia, né? Que é uma polícia civil complicadíssima, né? Em toda a polícia tem gente muito boa e tem gente muito complicada. Em toda a polícia. O Rio não é diferente, cara. O Rio tem policiais extraordinários, muito bons, que é muito difícil ser polícia no Rio de Janeiro. É muito difícil ser polícia no Rio de Janeiro. A gente está falando de um servidor público, num lugar tomado pelo crime, num lugar onde muitas vezes o governador, não estou falando de um ou outro, mas muitas vezes o governador, o Rio de Janeiro tem 6 governadores afastados por corrupção, seguidos. Como é que é ser policial num lugar que os governadores, né, sucessivamente fizeram parte de algum tipo de crime para serem afastados? Como é que é colocar, né, o lugar que mais tem armamento irregular circulando? Como é que é ser policial num lugar desse? Como é que é ser policial honesto? E são muitos, não são poucos. Eu conheço de perto vários que são honestos. Agora, tem, evidentemente, problemas, né? Grandes problemas, né? E tem uma lógica de segurança pública que é muito ruim, né? Que é do enfrentamento aos lugares pobres sem nenhuma responsabilidade ou projeto com isso. Bom, e o crime dentro do Estado. Então, quando a gente começa a acompanhar essa investigação, a investigação foi carregada de problemas. Foram 5 delegados, cara. Demore, 5 delegados em 5 anos. Alguns deles excelentes, tá? Alguns deles excelentes. Que eu fazia reunião semanal. E eu sabia, e os caras não estavam aceitando determinadas linhas. Estavam indo para o lugar certo. Eu acompanhei vários. Porque teve testemunha falsa, teve tudo que você pode imaginar, cara. Sinal de fumaça para lado errado. Plantaram gente, tentaram incriminar um vereador, que tem que ser preso por outras coisas, mas não por aquilo. Então, assim, tinha um monte de coisa bárbara acontecendo. Não pegaram as câmeras, né, no início da investigação. Os delegados que vieram depois tentaram consertar, vários deles. E quando começavam a se aproximar de algum lugar mais estratégico, eram trocados. Então, estava na cara que tinha uma obstrução da delegacia de homicídios, né? Uma obstrução política que vinha de cima, né? Para não deixar chegar. Aí que acontece a entrada da Polícia Federal. Né? Acontece a entrada da Polícia Federal. O crime da Marielle destampa um bueiro do Rio de Janeiro. Destampa um bueiro. Começa a se falar de escritório do crime, começa a se descobrir quem é Adriano da Nóbrega, começa a se falar de matadores que sempre existiram no Rio de Janeiro. Sempre existiram no Rio de Janeiro. Quantas pessoas o Rony Lessa matou antes da Marielle? Quem é que sabe? Marielle foi a primeira? Um matador de aluguel? Frio? Psicopata como aquele? Vocês viram eles dando entrevista dizendo que, né, pensou em me matar com um sniper, né? Isso é o Rio de Janeiro, né? O cara chegou a pensar em usar um sniper para me matar. E aí desiste. Segundo ele diz isso. Tem ele filmado dizendo isso na delação. Quantas pessoas se calculam no Rio de Janeiro que ele possa ter matado, não sou eu que estou dizendo, são pessoas da segurança pública, mais de 300 pessoas. 300? Sim. Né? Ele foi réu pela primeira vez com o caso da Marielle. Isso assim, o caso da Marielle destampa um bueiro muito grave da segurança pública do Rio de Janeiro. Muito grave, que por N situações ninguém mexia. Né? Que tem a relação ali de jogo do bicho, de milícia, de território, de processo eleitoral. É crime organizado, é máfia. A gente está falando de máfia, cara, o negócio é sério. Né? Então, essa investigação teve obstrução. Quando a Polícia Federal entra, e aí é esta Polícia Federal do governo Lula, né, comandada por gente séria,
né, por gente competente, época, né? E eu estou falando do André, eu estou falando da equipe do Rio de Janeiro, da Superintendência do Rio, que a gente sério, eles botam isso como prioridade, eles arrancam a delação. Agora, eles tinham 5 anos de destruição de provas. 5 anos de destruição de provas por quem sabe destruir prova. Não sou eu ou você destruindo prova. Eu estou falando de um delegado. Eu estou falando de uma equipe de dentro do Estado, destruindo prova. Você acha que é uma investigação simples e tranquila? Não, não é. Né? E eles chegam num membro do Tribunal de Contas, num deputado federal, por acaso irmãos, e na própria Polícia Civil. Né? Eu tenho um respeito muito grande pela federal. Evidente que todo mundo tem direito de defesa, eu defendo isso sempre. Claro. Sempre, que é um princípio da democracia. Claro. Agora, a investigação foi séria, foi correta e chega num lugar importante. Chega num lugar importante. Né? As motivações, eu acho que tem um combo. Né? Tem um combo. A Marielle incomodava, mas era um grupo político também que incomodava. Né? Eles escolhem a Marielle pelo que ela também representava, que não é pouca coisa, né? E ela incomodava, de fato, esses caras. Agora, o Rio, um lugar marcado pela máfia, é um lugar onde você pode, ao fazer política, ser morto por isso. Né? O que já é um sinal de que existe máfia. Para a gente terminar, a dinâmica do crime parece que ela está bem explicada e as coisas parecem que estão sendo colocadas no seu lugar até o dia do assassinato. Como a gente vem falando aqui na conversa, como você tem experiência de conhecer o caso italiano também, e como você acabou de citar, esse tipo de crime, ele tem uma tendência, como foi o assassinato do juiz Giovanni Falcone na Itália, do Paulo Borsellino, de policiais lá também, você destampa o bueiro. Então a gente está com o bueiro destampado. Você acha que a gente vai conseguir botar a mão dentro desse bueiro e tirar o que tem que ser tirado? Ou você está sentindo que as coisas podem se acomodar e o essencial mesmo, para além do assassinato brutal, não ser olhado com a seriedade que merece ser olhado? Ou seja, você pegar os agentes do Estado, você ver os outros negócios das famílias que estavam envolvidas ali, você ir adiante numa investigação que é evidente que não termina com a cena do crime do dia da Marielle. Não, uma coisa é você ter a solução do crime, né? Que é você saber quem matou e saber quem são os mandantes. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que esse crime representou. Isso. A gente não pode misturar essas coisas. Porque tem muita gente dizendo, não, tem que investigar mais coisas. Primeiro, eu acho que a gente não pode ficar escolhendo assassino. A esquerda precisa ter mais maturidade. Né? Eu não posso ter meu assassino preferido e escolher à luz da minha disputa ideológica. Isso é uma irresponsabilidade muito grande. A gente tem que ter respeito por uma instituição séria, comandada por gente séria, que é a Polícia Federal, nesse momento, com quem está à frente dela. Agora, este assassinato da Marielle não foi um assassinato qualquer, foi um assassinato contra a democracia. O que se mata ao matar a Marielle, e eu estou falando de uma figura amada, querida, né? Por muita gente e por mim, que a gente tem saudade dela, mas é um crime contra a democracia, um crime contra uma representatividade. É um crime de Estado. Né? Ele desnuda um Rio de Janeiro, né? Um subterrâneo fedorento, que vem à tona na cidade maravilhosa. Né? O Adriano da Nóbrega é assassinado na Bahia. O que teve de mafioso do Rio de Janeiro, mandando um recado dizendo, olha, eu nem sabia quem era a Marielle, não fui eu que matei. Eu não tenho nada. Eu recebi várias mensagens vindas de policiais dizendo o seguinte, o fulano de tal está dizendo que não foi ele, né? E vale o escrito, né? Fulano de tal está dizendo que não foi ele, que ele não tem nada a ver com isso. Mas isso é um medo de ser investigado para não se descobrir os outros negócios. É claro. Então, mas aí é que eu entro o seguinte, esses outros negócios precisam ser... Aquilo que é desnudado do caso Marielle, independente do mandante, da motivação, isso tem que ser investigado. Não na mesma investigação, mas assim, o Brasil não pode achar que tudo aquilo que se revelou durante o caso Marielle está resolvido. Claro. Porque tem um problema aí que é o que se faz com o Rio de Janeiro. Agora, essa é uma questão política. Essa é uma questão política que nós vamos resolver na eleição, nós vamos resolver com maturidade de saber fazer, né, as alianças que tem que fazer, criar um pacto no Rio de Janeiro contra o crime. O Rio de Janeiro tem que ter um pacto contra o crime, que envolva um setor produtivo e que envolva um setor da política, juntos para dizer, o Rio não pode ser governado pelo crime mais. A gente tem que derrotar o crime no Rio de Janeiro. Quem é que está desse campo aqui? Quem é que está desse lado aqui? Vamos resolver nossas diferenças e vamos enfrentar o crime ou a gente vai esperar ter outra Marielle? Vamos pegar esse momento de tudo que foi desnudado no caso Marielle, vamos enfrentar? Tem peito para isso? Tem coragem para isso? Estamos dentro dessa história?
ou não? Ou vamos ficar tocando tamborim, né? E achando que o Rio de Janeiro está tudo bem. O Rio de Janeiro é extraordinário, lugar que eu amo de paixão, mas não está tudo bem, né? Então tem que enfrentar. Marcelo, obrigado pela conversa. Obrigado, irmão. Eu desejo uma boa sorte, que os tempos sejam melhores também. Serão. Maravilha. Obrigado, Obrigado, Marcelo amigo. Freixo. Para você que nos acompanhou até aqui,